Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 13 da sentença da coisa julgada. Seção Disposições Gerais, artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: inciso 1, indeferir a petição inicial. Inciso 2, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Inciso 3, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Inciso 4, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso 5, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Inciso 6, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 7, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Inciso 8, homologar a existência da ação. Inciso 9, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E, inciso 10, nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e os honorários de advogado. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Parágrafo 7º. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Parágrafo 1º. No caso de extinção em razão de litispendência e no caso dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença, sem resolução do mérito. Parágrafo 2º. A petição, todavia, não será despachada sem prova do pagamento ou do depósito das custas e os honorários de advogado. Parágrafo 3º. Se o autor der causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu ou com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Inciso 2, decidir de ofício o requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso 3, homologar, a linha A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. A linha B, a transação. A linha C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar-se.
Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento dos termos do artigo 485.